Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um corte aqui para vocês, que nós vamos agir junto aqui nessa segundona, trazendo novidades aí e atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. No Campeonato Brasileiro, até então tinha 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, agora tem uma derrota, e também foi o terceiro jogo que o Felipe Luiz perdeu como técnico profissional do Flamengo, perdeu a liderança também. Palmeiras agora é o líder isolado, né? 2 pontos à frente do Flamengo, 16 contra 14, e 3 derrotas para o Felipe Luiz. Uma no ano passado, Campeonato Brasileiro para o Fluminense, e 2 esse ano, Libertadores da América para o Central Córdoba por 2-1 no Maracanã, e essa derrota para o Cruzeiro. O principal é que o Flamengo reconhece que o Cruzeiro foi melhor. O técnico Felipe Luiz estava muito triste, impactado na entrevista coletiva, falou pouco, a entrevista não teve mais que 5 minutos de duração, 4 ou 5 perguntas, e ele respondendo monossilabicamente, né? E, evidentemente, ele estava chateado com a atuação do Flamengo, principalmente no segundo tempo. Veja que o Rossi foi a melhor figura em campo, praticamente, pelo lado do Flamengo, com certeza, né? Fez defesas que evitaram uma derrota por um placar maior. E um detalhe curioso, quando o Gabigol foi cobrar o pênalti, ele não olhou nenhum momento para o gol, nenhum momento para o Rossi. Por quê? Porque ele sabe que o Rossi conhece muito bem o jeito dele cobrar pênalti. Treinaram juntos, muito tempo. E acabou perdendo, desperdiçando o pênalti. Mas no rebote teve aí a sorte de a bola sobrar, deu tempo para ele chegar ainda e fazer o gol da vitória, e ele comemorou muito depois, mas só quando os jogadores do Flamengo já tinham deixado o campo de jogo, em respeito aos ex-companheiros. O Flamengo agora pensa na Libertadores da América, viaja nesta terça-feira à noite para a Argentina, onde joga a 4ª rodada do Grupo C, 9h30 da noite no horário de Brasília, contra o time que o derrotou, o Central Córdoba, 2-1 no dia 9 de abril, 2ª rodada no Maracanã. O Flamengo precisa da vitória de qualquer maneira. Nesse momento estaria eliminado aí da Libertadores, do grupo principal, né? O Flamengo está em terceiro lugar no Grupo C, 4 pontos ganhos, uma vitória, um empate e uma derrota. Voltamos ao estúdio. O Cícero volta também para a gente conversar sobre, claro, os compromissos do Flamengo na temporada. Mas primeiro os números do Gabi contra o Flamengo. Com 7 ações com bola, 3 passes completos, 3 finalizações. E ele marca no rebote ali, depois de ter perdido o pênalti, mas a bola volta pro pé dele. Assim, eu tava ontem pensando sobre isso, né? O futebol, ele às vezes tem roteiros muito inesperados, mas tem roteiros que às vezes você fala assim, cara, é a cara do futebol fazer isso, não é? Vai acontecer isso. E aí quando você vê Cruzeiro e Flamengo, Gabigol no banco, ele vai entrar no jogo. Então, a câmera toda hora focalizava, a torcida pedia, era óbvio, né, que aconteceria. Tem hora que você fala assim, não é possível. Não precisava ter perdido o pênalti e fazer o gol no rebote. Mas tem coisas que é pra incrementar um pouquinho, pra ganhar o Oscar, roteiro, né? entendi. Absurdo, né, Marra? E achei um jogo muito bom, não é coincidência, né? Semana passada a gente elogiou muito aqui também o Cruzeiro e Vila Nova pela Copa do Brasil. Foi um jogo de boa qualidade, né? Qualidade técnica também. Mesmo sendo o Vila Nova um time de Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo foi legal. E ontem um teste muito diferente para o Cruzeiro. Um jogo contra o melhor time do Brasil, no melhor elenco. Uma sequência muito... E o Flamengo tinha descansado durante a semana. O Cruzeiro jogou contra o Vila com os titulares, né? Um ou outro jogador poupado. O Flamengo poupou todos os titulares para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. E o Cruzeiro foi melhor. E eu fiquei pensando também, né? Que horas vai entrar o Gabigol? E não fazia muito sentido o Cruzeiro mexer, porque o time estava acertado. Assim, ok, o Flamengo tinha mexido, isso poderia dar um cansaço nos jogadores, tudo, mas o Leonardo Jardim tinha conseguido acertar o time. E qualquer mexida poderia fazer o que entrou não render do mesmo jeito que estava rendendo o que saiu. Então, um jogo difícil, bem jogado, mas do Cruzeiro melhor e justiça no placar. O Jardim foi até perguntado por que a demora para a substituição e ele respondeu, porque o time estava jogando bem. Se o time está jogando bem, por que eu vou desarrumar? Aí ele sentiu, quando o time perdeu um pouquinho ali da intensidade, aí ele mudou e teve efeito. E esse eu acho que é um ponto muito positivo, né, Bruno? O Cruzeiro tá dando mostras, seja pela situação lá do Dudu, seja pelas escalações do Jardim, seja pela questão da alteração, que o coletivo é a prioridade. A questão, independentemente das estrelas que chegaram, depois lá até da fala do Pedrinho em relação a erro nas contratações,
o Leonardo Jardim está cada vez mais fortalecido dentro da construção da ideia dele. E o campo está mostrando quanto que esse time está evoluindo. Eu concordo com o Marra, o Cruzeiro foi melhor. Assim, não é... O Flamengo é o melhor time, isso não muda porque perdeu ontem. O melhor time, para mim, da América, do Brasil, disputa esse posto ali com o Palmeiras. Mas você olhar ontem e ver que esse time foi superado. Pode ser derrotado como foi contra o Central Córdoba, mas é uma questão pontual que acontece. Ontem não, ontem venceu o melhor time. O Leonardo Jardim foi superior ao Felipe Luiz. Não acho que foi um amasso, não foi... O Flamengo ficou nas cordas, totalmente controlado. O primeiro tempo até foi equilibrado, mas o Cruzeiro foi um time melhor. E acho que mais do que a vitória, lógico, a notícia é o Gabigol, pelo roteiro como foi. Mas assim, se eu fosse cruzeirense, eu estaria muito feliz pelo trabalho, não pelo gol do Gabigol, pela vitória como foi, tudo, mas é pela consistência do trabalho que está existindo. Começa a encaixar. Que já começa a encaixar. Eu acho que você tem uma base muito confiável desse time. O meio de campo, né? Eu acho que é importante. E assim, Caio Jorge. O Caio Jorge. A celebração foi muito forte, foi muito grande no Mineirão. Dentro, depois, os torcedores, depois na esplanada do Mineirão, comemorando e tal. É pra ter esse tipo de comemoração, Marro, claro. Torcedor? Eu acho que tem muito mais, parece até de um alívio, de uma esperança de uma temporada, né? E não que o torcedor tá comemorando ganhar do Flamengo como se fosse um título. Não é sobre isso, né? Não. Acho que é sobre um alívio de uma temporada, né? Sim. Dá uma esperança. Tem mais coisa envolvida, né? É a possibilidade da rota ter sido errada e de ter feito a correção a tempo. É o adversário. Gente, o que o Cícero está trazendo, né? Assim, é o Central Córdoba, é o Fluminense na temporada passada e agora é o Cruzeiro. Pois é. Quantos outros vão ganhar do Flamengo? Os outros já tentaram e não conseguiram. Só 2, agora ontem 3 conseguiram. Mas o que você está falando, Mariana, é muita verdade. Não é só a injeção do dinheiro, é a preocupação com o que poderia acontecer e que aos poucos está sendo... Não é para cá, é para cá. O sentido de coletividade, moral para o técnico. Isso foi um ponto muito positivo. Porque, gente, entre um ídolo do passado, um cara que não sei o quê, e um técnico que acabou de chegar, frito técnico. Claro. Isso no futebol brasileiro acontece. É o prato do normal, dia. né? É o não é normal, mas é o que foi tentado fazer, né? Porque a situação do Dudu e do Leonardo Jardim é ou a sua contratação ou o seu treinador. Aí você pega um jogador que é grande, é badalado, que tem um salário alto. Que o Pedrinho acreditou, porque ele trouxe, né? E tem um contrato mais longo. E o trabalho que não funcionava, em qualquer outra situação era... E não, né? Agora esse trabalho começa a dar resultado e foi um Gabigol que ficou ali quietinho. Agora, ele vai continuar... Ele disputa a posição com o Matheus Pereira nesse time? Pode ser o Matheus Pereira e pode ser o Caio Jorge. Hoje, não dá para disputar com o Caio Jorge. Não dá. Contra o Vila Nova no meio de semana, ele jogou de Matheus Pereira. Com características diferentes, porque os dois são diferentes. O Matheus é mais armador mesmo. O Gabigol é o Gabigol com Pedro. Eu tô perguntando isso porque ele também joga com atacantes pelos lados. Mas isso não vai ser o Gabigol, né? Talvez o Gabi ser mais aquele Gabi que às vezes fazia a do Arrascaeta, né? E não necessariamente tendo que fazer o 9 do Pedro, né? Pensando no encaixe da perspectiva do Gabigol e não necessariamente que seja melhor para o Cruzeiro, pro Gabigol acho mais interessante essa combinação com o Caio Jorge, sendo o substituto do Matheus Pereira, o Marra lembrou, com outra característica, mas acho que o Gabigol ele funciona melhor com outro atacante, não com ele sendo o 9 ou isolado. Mas hoje, olhando pelo funcionamento do Cruzeiro, acho que ainda a melhor formação é com o Wanderson, com o Christian, Matheus Pereira e o Caio Jorge na referência. Isso vai ser a constante da temporada? Eu não sei, a gente está falando de um time que encaixou, mas agora, de pouca amostragem. Uma temporada longa pela frente, então pode ser que o Gabigol venha ocupar esse espaço, seja titular, de repente até encaixe os 3, Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge, mas hoje eu vejo o time que iniciou contra o Flamengo como a formação ideal do Cruzeiro. E o interessante é que o Cruzeiro joga bem nos últimos jogos sem o melhor jogador dos últimos 6 meses, o Matheus Henrique. É verdade, bem observado. Que no momento ruim do time era quem se salvava, né? Das contratações foi o único que foi como estável. Marcador, ou como alguém que chegava também na área, né? Ele sempre foi muito bom jogador, né? No Cruzeiro ele estava jogando. Pisando dentro da área também, né? Parecia que tinha 15 dele dentro do campo. E o que isso diz sobre a derrota do Flamengo também, Dom?
Assim, eu não acho que é motivo para preocupação excessiva, para questionar o trabalho. O trabalho é muito bem feito. Outros times vão perder pro Cruzeiro lá, né? Vão. E assim, você deu o azar de pegar o Cruzeiro no momento de encaixe. Talvez se esse jogo é 2 semanas antes, Verdade. o cenário poderia ser diferente. Mas ligo o alerta em relação ao defensivo, né? A questão defensiva, o quanto que foi vulnerável. Não... E aí não só falhas individuais, pode falar do pênalti do Léo Pereira, que o Flamengo já tinha cometido o pênalti, né? 2 gols, né, com o Léo Pereira nesse Os dois. sentido, né? De dar muito o campo para a finalização, né, do Caio Jorge. Mas é um jogo até que preocupa pela quantidade de finalizações. 17. O Flamengo, até falei mais cedo, normalmente o Rossi não é um cara que trabalha muito pela solidez defensiva. Não lembro do Rossi ter trabalhado tanto. Foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Flamengo. Mas fala. Exato, então acho que liga um alerta nesse sentido, mas acho que seria muito exagero fazer um alarde por conta... Até porque a gente está falando de um segundo tempo mais complicado. O primeiro tempo foi um jogo também ainda bem equilibrado. E acho que tem muito do elogio ao outro lado, né? Sim. Sim, é claro que fica... liga o alerta. O Flamengo não está acostumado a perder. O torcedor do Flamengo não pode tirar isso dele mesmo. Então tem que ficar indignado com qualquer derrota. Mas perdeu para um time que soube jogar contra ele. Por exemplo, qual foi... Você lembra de uma outra partida daquele nível do Wesley? O Wesley não conseguia nem atacar nem defender. Sim. Brasil e Argentina. Mas aí não era o Flamengo, né? Coitado. Mas assim, ele precisa dessa recuperação imediata, porque essa semana não é fácil pro Flamengo com esse jogo de Libertadores, onde ele não pode perder, né, Donk? Ainda que conseguiu lá contra a LDU empate, não foi? Sem ter uma atuação brilhante também. Respira, né? Mas essa partida na Argentina não tem negociação, né? Não, aí é o resultado acima de tudo, mas ainda assim, pensando no desempenho, não acho que é uma questão tão preocupante. Acho que tem a questão defensiva do que fez esse jogo. O banco, acho que também acabou não mudando tanto o jogo do Flamengo nessa partida. Acho que demorou para mexer e não resolveu quando mexeu, né? Exato, e diferentemente do Cruzeiro, né? Os caras que entraram participaram ativamente da jogada. Então, acho que são aspectos pontuais para a gente colocar. Não é uma questão crônica da temporada do Flamengo, mas, de fato, na Libertadores, acho que aí há uma pressão maior. Acima de uma atuação, cobrar atuação é cobrar o resultado. E eu acho que, assim, nessa conversa de o torcedor não pode se acostumar a perder, e o do Flamengo é o que menos sabe lidar com isso, e tá certo, né? Mas também eu acho que, assim, se a gente for conversar aqui sobre a gente passar pano, pro Felipe Luiz o pano é maior, né? Qualquer derrota do Felipe Luiz, pelo menos para abalar a minha confiança no treinador, eu vou demorar um tempinho a mais, né, Marla? Concordo com você. Mais do que perder até na semana pro Central Córdoba, se acontecer. Assim, eu acho que o Felipe sabe o tamanho do clube que ele está trabalhando, né? E ele sabe o que isso representa. Vai ter sempre um tipo de incomodação quando o time render menos e se ele perder, mais ainda, né? Mas eu concordo, assim, acho que não dá para... Não. De Deus. Segura a pedra, espera um pouco. É que tem um personagem, Jorge Jesus, que nesse momento tá desempregado, né? Isso aí pro rubro-negro, qualquer coisa é motivo para falar do Jesus. Não, meu Deus do céu. Lá vem. Voltou. Não, né? Qualquer... Eu não lembro qual foi o jogo que o Flamengo venceu, acho que por 1-0 ou 2-0, a torcida tava reclamando. E agora com esse personagem, qualquer coisa é motivo, né? Qualquer coisa. Mas assim, tudo bem que eu fiquei mais off esses dias. Mas eu não vi necessariamente nenhum tipo de, aproveita que o Jesus foi demitido do... Eu, pelo menos, não vi ainda nenhum movimento. Não teve. Não teve, né? Não teve. Da torcida, não assim. Não teve. Claro que é um recorte de rede social, eu não tenho como mensurar isso, mas não foi alguém um barulhão, vai sempre né? pensar, mas... Não teve, até não porque tem era a sequência de vitórias. Né? Não teve por conta disso. Emenda o que é absolutamente normal para qualquer clube. Ficar 3, 4 jogos sem vencer. Não sei, acho que menos até, né? No Flamengo, qualquer coisa acaba sendo nem cogitaria isso. Assim, eu confio completamente no trabalho do Felipe Luiz. E chamou a atenção, porque nesse jogo especificamente do Cruzeiro também, um ponto, que o Léo Jardim, ele sempre falava muito sobre intensidade, né? Na primeira entrevista dele, ele falava sobre intensidade. E chamou muita atenção como isso foi discrepante das duas equipes na segunda etapa, né? Porque o Cruzeiro conseguiu manter essa intensidade da marcação, de pressionar, de atacar. Com o mesmo time. E com o mesmo time, o Flamengo sentiu muito e o Flamengo tinha poupado, né?
Então, isso chama a atenção de alguns jogadores que... fez substituições. Para tentar voltar o fôlego, mas não funcionava para esse jogo. Porque era de velocidade, mas era um jogo físico também, né? De embate, de encontro. Aí é legal destacar a química de arquibancada com o campo também, né? Porque dá uma... Ajuda, né? Dá uma ligada, né? Dá uma... o jogador consegue extrair dele algo que nem ele sabia que tinha na parte física, né? E o time estava bem encaixado. Então, eu acho que tem essa conexão também. Vocês acharam que foi falta no início da jogada? Porque o Flamengo reclamou bastante. É o lance de um carrinho ali em cima do Bruno Henrique. Tanto que quando sai o pênalti, quando o pênalti é marcado, o Bruno Henrique na hora já vai para cima do Wilton, o árbitro, né? Falando ali do lance, e alguns rubro-negros ainda reclamam da jogada, porque antes, né, do contra-ataque do Cruzeiro tem a disputa de bola ali com o Bruno Henrique. Eu não achei que o jogador do Cruzeiro pega até primeiro na bola. E aí, na sequência, tem a queda do Bruno Henrique. Eu também vou na tua visão. Eu também achei dessa forma. Eu entendo o Bruno Henrique protestar, até faz parte do... Mas, sinceramente, eu não marcaria. Eu só iria com um pênalti na sequência. E é curioso também, porque na hora do pênalti, o Gabigol ele já larga o lance. Na hora que tem um chute na perna, a bola tá no alto. O Gabigol pode disputar, ele já vira direto para a arbitragem. Né? E num grito ali, eu acho que... Não acho que ele ganhou no grito, porque para mim foi pênalti. Obviamente, teve um chute. Mas como o Gabigol, na mesma hora, ele falou, eu não vou nem esperar o VAR chamar, alguém chamar. Ele já vira de costas, marra. Era tudo que ele queria. Tudo que ele queria. Vira direto para a arbitragem. E já sai depois de costas para não ser pressionado, nem nada. Não pegar a bola, né? Quem pega a bola é o Lucas Romero, faz aquela ceninha ali, né? De daqui a pouco entregar a bola pro Gabigol. Mas é muito isso. Ele estava em cima do lance. Ele estava em cima do lance. A melhor visão do lance. A bola está no alto, ele está olhando assim, tem um contato, ele já vira para a arbitragem, não dá nem tempo. Se tem um personagem, não é o Felipe Luiz, como a gente falou, mas que o rubro-negro está um pouco desconfiado é do De La Cruz, né? Mas isso aí tá... Elogia, vai... Mas vai crescendo, né? Também essa insatisfação com o jogador. 80 milhões, né? Nessa conta, né? Também tem isso. É o valor do Cícero. O Cícero Melo? 80 milhões. Qual será que é a multa do... Não deve ter, hein? 80 milhões? Tem multa do contrato do Cícero, Mari? Eu acho que deve ter, viu? E deve ser alta. Altíssima, hein? Não adianta ninguém nem chegar perto, porque ele é nosso. E a gente não abre mão, não. Nem pro mercado europeu, hein, Mari? Nem se for contratação para jogar o Super Mundial. Tá proibido, tá bom, Cícero Melo? Tá legal. O João Félix é que pode ser contratado aí para disputar o Super Mundial de clubes da FIFA, né? Ele está no Milan da Itália, pertence ao Chelsea. O Flamengo está tentando, porque no Super Mundial você pode contratar jogadores só para essa disputa. Mas hoje aconteceu, aqui de manhã, no Museu do Flamengo, na sede da Gávea, a abertura oficial do Tour da Taça do Super Mundial de Clubes da FIFA. Estiveram aqui presentes a Charanga Rubro-Negra, a primeira torcida organizada do país, os mascotes, Binho e Urubão, e o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Ubap, que falou sobre o Super Mundial e sobre a taça, a exposição da taça, que vai ser feita hoje e amanhã para a torcida rubro-negra. Peça belíssima, né? Para além de um troféu, uma obra de arte desenvolvida por um grande artista. Enfim, então, muito bacana ter esse troféu aqui conosco. Oxalá ele fique esses 2 dias do Tour e que ele volte para cá definitivamente após o Mundial. Vai ser algo diferente, é a primeira vez, eu acredito que isso veio para ficar e será definitivo. Vai mudar mais uma vez a forma como o futebol como negócio. Isso aí, pessoal, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui, trazendo mais um conteúdo diário aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera.